Vamos exibir uma entrevista com a advogada do Ciram, a doutora Stephanie Parrilha. Ela fala sobre as principais demandas do escritório neste ano e também de holding rural, um tema que deve ganhar espaço em 2022. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, esse ano de parceria, que em 2022 a gente continue junto. Do ponto de vista jurídico, o Ciram teve muita demanda em comparação ao ano passado. Então, assim, foi até uma surpresa para nós, porque toda semana a gente tem um associado buscando aí tirar as dúvidas, a maioria sobre contrato de arrendamento. Então, é até repetitivo que eu falo tanto, mas existem tantas dúvidas, que devem ser sanadas sobre arrendamento, sobre prazo, sobre pagamento, sobre benfeitoria feita na terra. Então, é uma dúvida recorrente no escritório. O pessoal costuma já ligar e falar, sobre arrendamento, já posso mandar o contrato para você dar uma olhadinha e aí na consulta você já me esclarece? Então, esse é até um feedback que eu estava até dando ali para o Ciram, porque geralmente a gente não precisa ajuizar a ação para esse tipo de procura, porque a gente orienta e aí eles conseguem resolver com base no acordo. Então isso é uma coisa muito positiva que a gente percebe que a consultoria jurídica do Ciram ela traz para o associado, que o associado ele chega às vezes no escritório com medo, mas eu vou ter que entrar com ação, eu conheço aquela pessoa há tanto tempo, é meu vizinho que arrendou a minha propriedade, e eu digo não, a gente vai te dar orientação, se você quiser a gente faz uma reunião em conjunto para que a gente possa resolver isso de uma maneira amigável. Já foi um ano tão difícil para o produtor que a gente não precisa judicializar tudo. A gente consegue, com base na orientação jurídica, no decreto-lei do arrendamento, resolver aí a maioria das demandas. E é claro, eventualmente aparece alguma dúvida no que tange a compra e venda de imóveis, a obtenção de crédito rural, negociação de dívida, tudo isso aparece bastante lá. Tempos atrás nós falamos de renegociação de dívidas com o Banco do Brasil e o prazo, inclusive, acabou sendo estendido um pouco. Houve procura em relação a isso ou não? Sim, houve procura, inclusive alguns associados, antes de assinar o acordo com o banco, perguntaram se a gente podia dar uma orientação, dar uma ajuda ali, se estava tudo ok, se ele podia assinar aquele acordo. Então o que a gente percebe é que mesmo no momento de crise, o produtor está tendo essa consciência de que é necessário uma ajuda de um profissional do direito para ele poder assinar aquele acordo com mais segurança, para ele se sentir mais protegido. Porque é o que eu falo, a gente não pode prever tudo, a gente não pode prever o tempo, a gente não pode prever como vai ser aquela produção daquele ano, se vai ocorrer uma quebra de safra ou não, mas a gente pode ajudar o produtor a enfrentar essas dificuldades. Então, nesse momento em que há uma dívida e que há uma oportunidade de renegociação, como foi essa oportunizada pelo Banco do Brasil, eles estão procurando, pedindo ajuda, se aquilo é verdade, se pode fazer, se não pode, então está sendo bem legal. Para além dessa possibilidade de renegociação, que é algo extraordinário que as instituições bancárias acabam oferecendo, em relação ao que é ordinário, a contratos que já existem, vocês também estão sendo demandados pelos produtores para rever contrato ou para checar a possibilidade de renegociação de forma ordinária? Sim, existem casos em que o produtor ele percebe que aquela produção dele não vai alcançar o desejado. Então ele já vem até nós e fala como que eu posso modificar o que foi combinado nesse contrato sem incorrer em uma quebra contratual, Vamos fazer uma revisão de contrato? E aí a gente analisa aquilo que está dentro da possibilidade, aquilo que está dentro da lei e passa uma nova proposta para que ele possa proceder tanto com instituições financeiras, quanto com particulares, em que ele procedeu à compra de insumos, por exemplo, uma renegociação com uma confissão de dívida, um parcelamento mais extenso, então isso tem sido procurado também. Um assunto que a gente anda tratando no Ciram é sucessão. Eu vou, na verdade, falar da sucessão de diretoria para chegar na familiar do agronegócio. Porque na diretoria do Ciram, um presidente muito novo, o mais novo da história do Ciram, vai assumir e a próxima diretoria vai ser uma miscelânea entre neófitos e experientes. Como é que isso tem se dado, Stephanie, se é que vocês estão tratando do assunto lá no escritório, em relação à sucessão familiar nas empresas de agronegócio, principalmente propriedades rurais?
Isso foi um tabu por muito tempo, né, Marcelo? Então, os produtores, eles não queriam conversar sobre isso. Quando a gente tentava iniciar esse assunto, eles modificavam. Não, eu não quero passar nada para os meus filhos agora. Mas a gente percebe que há uma contrapartida, em que há um interesse cada vez maior de preservar aquela propriedade rural por meio da continuidade do negócio. E isso muitas vezes não é alcançado se não há uma sucessão familiar, uma sucessão patrimonial. Então, nós orientamos e sempre pregamos a holding familiar, que é uma forma de organização de planejamento sucessório, planejamento tributário, né, e planejamento patrimonial. Então, a gente percebe que há uma abertura um pouco maior, né, no meio rural para conversar sobre esse assunto. E é um assunto de extrema importância, porque, como todo mundo sabe, o inventário ele é muito longo e ele também demanda muito dos herdeiros, né? Podem ocorrer litígios, então é tudo isso que a gente busca evitar. E como agora a gente encontra essa abertura, essa possibilidade de conversar sobre esse assunto, a gente percebeu sim que existem muitos proprietários de imóveis rurais, famílias tradicionais que já conseguem conversar sobre isso e já estão buscando um planejamento sucessório. Para 2022, então, vamos falar. Vocês fazem ideia do que vem pela frente? Estão se planejando para algo que está sendo esperado ou não? É ao sabor do vento à medida em que são procurados pelos produtores? Eu imagino que vai ter uma busca muito grande por crédito rural. Então, né, para obtenção de crédito, para poder modernizar equipamento, para poder aumentar a produção. Então, imagino que vai ter uma busca, né, na consultoria para tirar dúvidas sobre como funciona, né, a análise de contrato, avaliações. Eu imagino que pode ter uma busca nesse sentido, porque agora a pandemia, a tendência é que ela dê uma acalmada e que volte a haver aquele investimento, né? Porque o agro ele não parou, o agro ele só cresceu, né? E isso demanda investimento. Então a gente imagina que haja uma busca maior por crédito rural e também pela holding, porque alguns projetos que a gente já tem para o escritório para o ano que vem, eles envolvem a holding rural. Então acredito que haja uma crescente também na busca de pelo menos estudos, né, que indiquem se a holding é adequada ou não para aquela família. Em relação ao associado e também ao produtor rural de forma geral, eu gostaria apenas que você dissesse para a gente como é que funciona na prática para aquela pessoa que queira procurar vocês, em sendo associado ou não, o que deve fazer, o que engloba o escopo de serviços de vocês com o CIRAM. Então, o associado, ele tem o benefício da isenção da consulta. Né? Então, ele pode agendar um horário diretamente no escritório por meio dos telefones, né, disponíveis, e ele vai ter ali uma consulta de forma gratuita, oferecida pelo CIRAM. O produtor rural que não é associado e desde já pode tornar-se associado, ele pode também marcar, né? Nós passaremos o valor da consulta e também depois o valor do serviço de forma individualizada. O produtor associado, se ele quiser entrar com uma ação, aí o custo é à parte. O custo é à parte, aí vai ser avaliado de acordo com o caso dele, a complexidade da demanda e o valor será passado à parte.